Provocação histórica. Olá, olá, olê, 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 olá. Está começando o grande público mais um Provocação Histórica ao vivo nos canais do Instituto Conhecimento Liberta, desde 2021, narrando aqui aquilo que interessa na história do Brasil e do mundo. A essa altura você já sabe, eu sou o Lindener Pareto, um historiador e um professor de história num Brasil, meu convidado especial, que tem um intenso, violento, autoritário e virulento passado pela frente. Um Brasil que, vocês sabem, desde há muito, desde a formação do Estado e da nação, vive de golpe em golpe e sempre empurra os seus esqueletos para dentro do armário ou para debaixo do tapete, fazendo com que o nosso presente esteja repleto de um passado autoritário que não cessa de passar. Mesmo com a prisão de Jair Messias e seus asseclas, há muito ainda o que se fazer, pensar, debater e pesquisar a respeito dos períodos autoritários da história do Brasil, sobretudo da última ditadura militar, que vai de 1964 até 1985, e entre outras coisas e causas, pesquisas fundamentais desde a redemocratização têm lançado luz crítica a respeito desses processos todos, uma vez que vocês sabem, a nossa democracia, em termos de transição da ditadura para a democracia, foi um tanto chantageada e controlada pelos militares. E é por isso que hoje eu tenho um convidado aqui absolutamente especial, que, entre outras coisas e causas, já foi vencedor do Prêmio Jabuti, do Prêmio Vladimir Herzog, é um jornalista tarimbado, jornalista do Estado de São Paulo, repórter, um escritor e pesquisador de mão cheia, que ficou 10 anos, por exemplo, pesquisando sobre o livro que a gente vai falar aqui, discutir aqui hoje, Cachorros, que foi agora também indicado para a semifinal do Prêmio Jabuti também. Então, Marcelo Godoy, seja muito bem-vindo ao Provocação Histórica, meu querido. Muito obrigado por ter vindo. Eu que agradeço o convite. Eu que agradeço. Uma alegria. E é isso, né? Quer dizer, para quem não conhece ou já conhece, vai lembrar, o Marcelo Godoy venceu o Prêmio Jabuti com A Casa da Vovó, que fala sobre o DOI-CODE, né? Sim. E aí foi dali que, nas pesquisas daquele livro, que você já sacou que existia tantas outras coisas ainda para narrar? Eu trabalho no Casa da Vovó, que eu comecei o trabalho de pesquisa em 2004. Vamos dizer assim, um dos subprodutos, você sabe isso como historiador, todo pesquisador acaba criando um acervo, né? Um arquivo, né? Do autor, vamos dizer assim, né? E esse meu arquivo, eu tinha dezenas de horas de gravações, de entrevistas feitas com perpetradores, com agentes que trabalharam nos órgãos de segurança nos anos 60, 70, 80, e também com militantes de diversas organizações, né? Ou seja, existia ali todo vamos dizer assim, um material que permitia que outras leituras e outras pesquisas nascessem dali, desse material, né? Mas, na verdade, aí foi um pouco o acaso que definiu o objeto, vamos dizer assim, desse livro do Cachorros. Praticamente o acaso, eu diria. Talvez você tenha, muito provavelmente você certamente conhece O Homem que Amava os Cachorros do Padura. Né? E, digamos assim, eu me vi numa situação um pouco parecida, de certa forma, fazendo um paralelo, porque logo depois que eu lanço o Casa da Vovó, uma pessoa me procura por uma rede social, me manda uma mensagem, fazendo uma pergunta para mim, por que naquela primeira edição eu não havia publicado o nome completo de 2 informantes dos militares, 2 espiões. E me deixou um e-mail, eu percebi que aquele e-mail provavelmente devia ser e era realmente um e-mail com uma identidade falsa. Né? Eu vi aquilo e pensei assim, eu vou responder. Eu respondi para a pessoa por e-mail. Que não, né? Vamos lá. Eu respondi do ponto de vista, vamos dizer assim, do porquê daquela opção, dizendo, olha, aqui o mais importante era contar como as coisas se passaram, né, sem necessariamente individualizar quem fez o quê, etc. Isso é um papel mais do Ministério Público, menos do pesquisador, do historiador, que está mais
pensa em observar processos e que esses casos são histórias exemplares, que a gente conta como forma para ilustrar aquilo ou seja, o funcionamento da estrutura, né, do ICOD, no caso. O sujeito me responde assim: fulano de tal, terceiro exército da LN, fez, dando a identidade completa, que eu não tinha falado. Terceiro exército da LN, treinou em Cuba, voltou para o Brasil não sei quando, fez isso. Beltrano, né, o agente Vinícius, Severino Teodoro de Mello, militante do Comitê Central do Partido Comunista Brasileiro, integrante do Comitê Central, foi do secretariado, isso, aquilo, e eu fui o último controlador dele. Opa! Ele falou assim: como assim, o último controlador dele? Né? A partir daquele momento eu sabia que se tratava de alguém que estava dizendo que era um militar, né? E que havia controlado espiões ou informantes, delatores, traidores, dependendo de como a gente quiser chamá-los. Eu comecei, então, uma correspondência com uma pessoa que eu não sabia quem era. Imagina para você é historiador, imagina alguém você falar isso, o que é os padrões da história oral e os padrões do jornalismo. Né? Como é que você transforma esse tipo de informação em conhecimento? Né? Se você, ou seja, você está tentando fazer falar quem muitas vezes não quer falar. E é o contrário do princípio da história oral. É quase uma história mais psicanalítica, né? Até mesmo para verificação daquilo, né? E para aquilo ser possível, ou seja, você ter método que outro pesquisador veja, consiga chegar ao mesmo resultado, etc. Tudo mais. Aí eu comecei a me corresponder com essa pessoa, que eu não sabia quem era, mas que respondia a todas as minhas perguntas. E contava coisas e jogava migalhas, vamos dizer assim, como se eu fosse o João e a Maria na floresta, sabe? As migalhas para você ir traçando o seu caminho. E aquilo ia. Então, de repente, ele me conta da missão que ele esteve no Chile, logo depois do golpe, em 11 de setembro de 73. Eu tinha um grande amigo meu, um colega de jornal, que não estava mais no jornal, estava fazendo o seu mestrado, doutorado nos Estados Unidos, que era o Roberto Simon, que estava justamente pesquisando sobre o apoio do Brasil ao golpe no Chile. Converso com o Simon vira para mim e fala o seguinte: pergunta para ele em que hotel que eles ficaram e quem é que levava eles para o Estádio Nacional. O Simon tinha conversado com um motorista da Embaixada Brasileira. E que tinha contado essa história para ele, mas, ou seja, dos militares que tinham ido lá, porque ele era o cara que levava os caras até o Estádio Nacional, etc. Bom, o sujeito com que eu estava me correspondendo falou o hotel correto, falou quem era o motorista, ou seja, deu todos os detalhes que batiam com tudo aquilo que o Simão tinha, por exemplo, obtido na pesquisa dele. Impressionante. Aí você começa a ver que, apesar de ser alguém que não estava se identificando, era alguém cujas informações eram confirmadas com um alto grau de fidedignidade por outras fontes, por documentos, por outros agentes que eu tinha acesso e que eu conseguia entrevistá-los, por pessoas que foram presas, que estiveram presas, por exemplo, no Estádio Nacional, né? E outras ações que ele foi citando. Então, aquilo foi dando um grau de, vamos dizer assim, de importância para aquela fonte, né? Que você não estava diante de um mitômano. Né? E depois de um ano eu consegui descobrir a identidade dele. Né? Coisa de filme desde o começo, né? Exato. Cinematográfica própria. E aí ele chega, e aí um certo dia ele vira para mim e fala que ele tinha conversado naquela semana com o Severino Teodoro de Mello. Aí eu falo para ele: bom, se você conversou com ele, me dá o telefone dele. Daí ele, olha, o telefone dele é esse, quem vai atender o telefone é a mulher dele. Ela vai perguntar quem é, você vai dizer que diga para ela o seguinte, que é o amigo do perigo. Eu não sabia que aquilo era uma senha até então. Ele vai vir até o telefone, vai te atender e você diga para ele: Melo, eu quero saber informações sobre a ditadura militar. Ele usou esse termo, ditadura militar. Daí ele vai responder tudo que você perguntar para ele. E de fato foi assim.
E o primeiro telefonema eu ainda fiz com uma testemunha do lado, porque eu achei que era importante, era o Ivan Seixas, jornalista, que na época da Comissão de Mortes Desaparecidos Políticos, porque eu achava que, como o Melo, havia informação de que informações que ele permitiu que os militares soubessem tinham levado à prisão e desaparecimento de quase uma dezena de integrantes do Comitê Central do Partido Comunista Brasileiro, mesmo que fosse naquelas condições ditadas pelo agente, era importante que eu fizesse esse contato e que eu conversasse com eles, porque existia a possibilidade de ele ter acesso a informações que levassem a essas pessoas, ao paradeiro dessas pessoas, né? Desses desaparecidos. E por isso era importante ter uma testemunha ali na hora, né? Ou seja, não basta simplesmente o Marcelo, né, eu chegar e falar para as pessoas, nossa, eu fiz isso, etc. Tem que ter alguém que testemunhe e que conte. Corrobora a prova. Corrobora, exato. Bom, o Melo fez exatamente aquilo que o controlador dele mandou ele fazer. Tá? Ele respondeu todas as perguntas que eu fiz, né? E contou e fez um relato detalhado de toda a atuação dele, né? Mas com a chave, documentos, e com a chave, vamos dizer assim, para como encontrar outros documentos, inclusive para pesquisar em arquivos públicos, porque, você imagina, o Arquivo Nacional tem milhões de documentos da época, né? O SNI, o Centro de Informações do Exército, de outros centros, etc. Mas encontrar os documentos, ou seja, encontrar a agulha, né, no palheiro, é algo difícil para qualquer pesquisador, né? Ele demanda um trabalho gigantesco para você. Se alguém não te dá Caminho das pedras. Exatamente, o caminho das pedras, aquilo passa a ser um trabalho de uma vida, provavelmente, e não um trabalho de uma pesquisa, né? Em suma, né? Embora tenha demorado 10 anos, né? Mas né? Que é um tempo para dedéu. Na sociedade da pressa e da aceleração, 10 anos é uma vida inteira, né? Mas com as informações que esses militares, e principalmente o Antônio Pinto, que é esse agente, que era um agente da aeronáutica, me forneceu, as coisas ficaram muito mais fáceis, porque ele dizia, olha, tá no nome de fulano, você vai atrás de tal coisa assim, você vai encontrar dessa forma, ou seja, ele conhecia o arquivo. Aquilo, antes de ser um arquivo no Arquivo Nacional, parte daqueles documentos tinham sido arquivados no Centro de Informações de Segurança da Aeronáutica, no CISA, né? Então ele sabia como encontrar, né? Como pesquisar, né? Isso também foi importante, não só os documentos que ele forneceu, mas também a forma para encontrar aquilo que estivesse em acervo público. Essas pedras que foram lançadas, tá? Então, no final, eu acabei organizando o livro da seguinte forma: o livro se organiza em torno dessas duas histórias, desses dois grandes personagens, como se fossem vidas paralelas, vamos dizer assim, né? Ou seja, do Antônio Pinto, que é o agente, e do Severino Teodoro de Mello, que é o comunista que foi cooptado, que fez um acordo, trocou a vida dele pela vida dos camaradas. Esse foi É isso. tá? É o Teodoro. E é o Severino Teodoro de Mello, Melinho, o Pacato, ele é conhecido como Pacato pelos colegas de partido, né? Isso dá uma ideia da personalidade dele, né? O que provavelmente ajudou muito no trabalho dele, porque você não desconfia de uma pessoa pacata, né? Então, e ao mesmo tempo eu tento trazer todo o contexto, porque esses dois personagens, eles têm um tempo, eles têm um espaço, né? Ou seja, eles não estão soltos no mundo, não tem essa ilusão biográfica de achar que eu vou contar a história da vida da pessoa, como se fosse, como dizia, né, aquela velha, né, a história de uma linha de metrô, não é isso, né? Começo, meio e fim. Exato, mas ali é a história da própria repressão, controle e vigilância sobre uma força política que foi, durante um bom tempo, a força hegemônica dentro da esquerda brasileira, que era o Partido Comunista Brasileiro, né? Então, um livro, ao mesmo tempo que ele tenta mostrar o funcionamento dos grandes centros de informação militares, agora não mais os órgãos locais, como o DOI-CODE, como foi no caso da Vovó, mas o Centro de Informações do Exército, da Marinha e da Aeronáutica, né? E aí é uma primeira parte dedicada a isso, mostrando muito a atuação deles por meio de casos exemplares, a caçada ao Lamarca,
a morte do Rubens Paiva, e esses dois não estão porque são casos conhecidos simplesmente, é porque nesses dois casos os centros, teve participação de todos os centros, né? Então você demonstra... Era uma repressão Exato, integrativa. assim, embora elas tivessem disputas e pinimbas entre eles, tá? Nessas duas operações, a Operação Lamaca, Pajuçara e o caso do Rubens Paiva, mostram uma atuação conjunta de mais de um centro. O Rubens Paiva, a Aeronáutica e o CISA, que faz a prisão, as primeiras prisões, etc., e depois passa o caso para o Exército, onde ele é assassinado, depois desaparece com o corpo dele. A Operação Pajuçara na Bahia, para se capturar o Lamaca, contou com a participação até da Marinha, que dificilmente fazia uma operação em conjunto com o Exército ou com a Aeronáutica. Então, assim, essa é a primeira parte do livro. A segunda parte eu tento mostrar o contexto de toda a vigilância e de controle e da clandestinidade do Partido Comunista Brasileiro desde 47 até 64, antes do golpe, né? Porque também aquela situação que foi vivida depois do golpe, ela não nasce do nada, né? A gente tinha uma democracia, mas era uma democracia nesse período, uma democracia emasculada. Por quê? Porque uma das principais forças políticas, no caso, o Partido Comunista Brasileiro, era proibido. Desde 47, Desde né? 47. Com o Dutra, né? Com o Dutra. Ou seja, isso envenenou a vida pública do Brasil, né? Os vetos que se seguiram a políticos, né? Ou seja, o atestado ideológico para se concorrer a uma eleição, né? Fornecido pelo DOPS, tudo isso, de certa forma, criava um clima de desconfiança e que justificou muitas das ações e muitos vamos dizer assim, do arbítrio, né? Que se viu depois do 31 de março de 64, né? Aquilo, o 31 de março de 64, não foi um marciano que pousou na Terra e que resolveu criar um regime do nada, né? Esse germen vinha anteriormente por esse veneno que foi inoculado na cena política nacional, que foi o veneno do anticomunismo, né? Esse é a forma como o país tratou, né? E olha, a bem da verdade, a gente precisa reconhecer, não foram todas as forças políticas que eram a favor da ilegalidade do Partido Comunista, né? Uma parte da UDN, por exemplo, considerável, aliás, foi contrária à ilegalidade do partido. Achava que o partido, seguindo um pouco o que o Raymond Aron falava na França, né? Que o partido tinha que ser derrotado no campo das ideias e não... Saudade dos bons liberais, né? Exato. E não por meio da força, né? E não por meio de alguém que vai decidir o que é lícito ou o que não é lícito se fazer na praça pública, né? Em termos de debates de ideias, né? Em termos de organização, etc., de pessoas, de legendas, tudo mais, né? Então, esse processo eu também descrevo no livro, né? E todo o ambiente de formação, de como isso influencia os quadros partidários, etc. Todas as discussões em torno, é um momento terrível também para o movimento comunista, né? É o momento da morte do Stalin, é o momento do 20º Congresso do Partido Comunista Soviético, com tudo aquilo que causou dentro do Partido Brasileiro, né? Então, eu tenho de alguma forma recuperar um pouco essa memória dos embates, que é também uma memória que se perdeu um pouco, né? A gente pensa em a luta política sempre muito aguda, né? Fazia também que dentro do partido, quem não estivesse com o partido, não estivesse, né? Exato, eram os renegados, né? Era o tempo dos renegados, né? Em que a imprensa popular colocava lá fulano de tal, que rompia com o partido era um renegado, ou como tem até uma história saborosa. A gente gosta um pouco também de anedota, coisa de jornalista, tá? Historiador também adora, é tudo sobre as boas anedotas. Tem uma fantástica, mostra o clima do tempo, que era do Niemeyer. O Niemeyer, ele era do partido, né? Comunista de carteirinha, né? Carteirinha. E uma das normas do partido era que você não podia, um militante do partido não podia manter relação com aspas, canalha trotskista, né? E o Niemeyer tinha um amigo, que era o Carlos Etchenik, e que tinha fama de ser trotskista. Um dos dirigentes do partido aborda o Niemeyer e fala assim, olha,
Isso aqui você tem que cortar relações com esse cara. Você é genial, mas corta a relação. Isso aqui você tem que cortar. Você não pode ter relações com esse cara. Ele vira pro sujeito e se sai com essa. Não, fulano, fique tranquilo. Fulano é só canalha, não é trotskista. Podemos manter relações com ele. Sensacional, ele solta essa, solta, né? É só canalha, canalha. Não é trotskista. É bem menos grave, né? Menos grave. Sensacional. Então, assim, e a parte final é justamente a parte onde esses dois personagens do livro se encontram. O Vinícius, O agente, que é o traidor, o espião, né? E o Antônio Pinto, que é o seu controlador, né? Então, após o golpe, como é que o regime militar controla o Partido Comunista, tenta controlar, mais do que controlar, ele muda de estratégia, porque a estratégia do controle da vigilância era uma estratégia policial-judiciária, né? Que vem ali da Lei de Segurança Nacional, prende o sujeito, coloca na cadeia, etc. O que os militares, ou pelo menos os órgãos de segurança militares, procuram fazer a partir do final dos anos 60, é a execução de uma doutrina militar, que é a doutrina da Guerra Revolucionária, a doutrina de origem francesa, né? Onde o que se busca é a neutralização do inimigo, ou seja, a perspectiva deixa de ser policial-judicial e passa a ser militar, né? E para neutralizar o inimigo, eles inverteram o Lenin, colocaram o Lenin de ponta cabeça no que fazer. Então você precisa acabar com a imprensa partidária, porque a imprensa é a forma que liga todas as organizações de base ao centro dirigente no exterior. No caso, ali também estava no exterior o centro dirigente do Partido Comunista Brasileiro. Prestes estava em Moscou, né, desde 71, né? E depois outros integrantes do Comitê Central também vão para o exterior, até porque a situação estava impossível, a permanência deles no Brasil, né? A ideia de que sem uma direção revolucionária, ou seja, sem um partido revolucionário, sem uma direção revolucionária não haveria revolução, é também a forma, então vamos cortar a cabeça, porque como disse um agente para mim, aliás, o Antônio Pinto mesmo, corpo sem cabeça não anda, né? Então daí o porquê miraram nos integrantes do Comitê Central, né? Para desbaratar a própria cabeça pensante. Ou seja, e basicamente em cima de dois grandes pontos, né? Que eram importantes para o funcionamento do partido. A imprensa, além da direção, né? Mas fundamentalmente imprensa e finanças. Né? Ou seja, a ideia de sufocar o partido, né, e neutralizá-lo como inimigo. Por quê? Isso vai se falar assim, pô, mas isso acontece em 75, né, justo no momento que começa a abertura, mas é justamente pela abertura que isso se fazia necessário. Por quê? Embora possa parecer um contrassenso, né, na verdade, o que se busca, e até pelo fato do partido não ter pego em armas, não ter ido para a luta armada, como outras organizações foram, né, de oposição ao regime, né? Ou seja, o partido sempre defendeu uma tática que era da Frente Democrática para a oposição ao governo militar, né? Para derrotar a ditadura e não derrubar a ditadura, né? E daí porque atuava dentro do MDB, com liberais, apoiado, ou seja, em frente com sociais, democratas, com socialistas, etc. E até com opositores conservadores, mas que eram contra a ditadura. Por que era importante para a ditadura naquele momento, justo na hora da abertura? Porque a ditadura não podia correr o risco, do momento em que ela entregaria o poder aos civis, né, do Partido Comunista Brasileiro voltar a ser um ator importante na vida política nacional. Era isso que ela não queria correr. Por isso a necessidade de neutralizá-lo, justamente no momento em que a abertura, quase como uma necessidade para a abertura política. Uhum. Né? Não, uma abertura com segurança, vamos dizer assim. Aí entra até no lema lá do Gás, ó, lenta, gradual e segura, né? E segura, exatamente. Impressionante. Ó, senhoras e senhores, Marcelo Godoy aqui com o seu novo livro, inclusive semifinalista agora do Prêmio Jabuti. Ele que já foi vencedor do Prêmio Jabuti lá em 2015 com A Casa da Vovó, narrando os horrores do doicode. E agora está aqui com Cachorros, que ele acaba de nos falar aqui, brindar com uma aulaça, falando aqui das várias partes do livro. E a questão que não quer calar, né? Cachorros por quê? Era a forma como os militares chamavam as pessoas que eram cooptadas por eles para trabalhar para eles.
passando informações sobre essas organizações, sobre seus companheiros, seus camaradas. São os X9. Exato, mas a ideia era mais ou menos o seguinte: eu solto ele na rua e ele volta para casa. Né? Por isso um caixa. Ou seja, eles não eram pessoas que estavam simplesmente, vamos dizer assim, alguém que era... Porque tem uma diferença, tá? É importante fazer essa diferenciação. Muita gente foi presa, e ao contrário do que aquela ilusão romântica que muitos militantes tinham, né? Que um verdadeiro revolucionário não fala, apanha, morre, mas não fala, como Prestes dizia dentro do partido, né? Morre, mas não fala. Isso é uma irrealidade gigantesca. E na imensa maioria das vezes, quando alguém fala sobre tortura, ele não é porque ele é um cara, ele é um mau caráter, ele simplesmente tem uma coisa chamada o limite da dor, né? E que você, ou seja, transferir para quem está sendo submetido à tortura a responsabilidade pelo aquilo que ele disse, é você isentar o torturador do que ele fez. Isso eu me recuso a fazer. Sim. Tá? Esse Cai nessa cantilena, fulano falou, não, fulano falou, sabe? Eu acho que existe existe um limite, né? Qual é o limite numa tortura, né? O limite é aquele da consciência individual. Qual é o limite da consciência individual? Se o torturador me entregar um revólver e falar, mata o seu filho, eu não vou matar o meu filho. Prefiro que ele me mate, porque eu prefiro morrer do que ficar vivo. E conviver com essa memória, porque eu vou acordar de manhã e vou olhar no espelho e vou ver um assassino do próprio filho. Não adianta, tem um limite em que não vale a pena ficar vivo, né? Há um limite que não vale a pena ficar vivo. Mas eu estou falando assim num limite muito, eu estou colocando uma coisa muito extrema, né? Quando você pensa numa pessoa que está sendo torturada e depois de horas e horas de tortura, ela fala assim, poxa vida, eu vou confirmar que eu participei de uma reunião do Partido Comunista 3 anos atrás, que mal vai haver nisso. Né? Eu vou parar de apanhar, pelo menos, né? Vou ter um sossego. Mas eu estou colaborando. Não, você entende? Sim. Tem uma fase de seleção de informação. Tem uma graduação nisso que não é uma coisa assim que as pessoas... que isso tem que ser levado também em consideração. O Mello é uma situação diferente. O Mello foi pego como qualquer outra pessoa, só que ele foi levado para um cárcere clandestino. O Mello é o Vinícius, né? Nosso grande público, a gente era um cara do Partido Comunista Brasileiro. Ele era do Comitê Central do partido, ele era uma pessoa que tinha acesso a parte de passaportes, a parte de trabalho de entrada e saída do país, ou seja, setores importantes. Setores importantes do partido, por setores clandestinos importantes que cuidavam da documentação, da entrada e saída do país, ou seja, setores vitais. Tinha contato com pressa. Ou seja, se a repressão ou os órgãos de segurança tivessem acesso a essas informações, teriam uma facilidade muito grande para prender pessoas, inclusive pessoas importantes da cúpula do partido. Ele é preso, levado para um cárcere clandestino. Isso foi em 74, começo de 1974. Depois que o Médici já tinha arrepiado Depois. Aí era ofensiva contra o Partido Comunista Brasileiro. E a ideia era impedir que a Voz Operária completasse 10 anos de existência. O principal foco deles, no começo, era a encontrar a gráfica da Voz Operária. Eles tinham uma verdadeira obsessão em relação a isso. Isso é uma coisa interessante, né? Porque isso mostra um governo também atrás, tentando, assim, como é que é hoje quem está nos vendo, imagina que um governo vai prender, torturar e matar para impedir que um jornal seja impresso. Nós estamos falando aqui de uma liberdade, que é a liberdade de imprensa, a liberdade, né, que está ligada com a própria liberdade de expressão, mas com a liberdade de pensamento, mas a liberdade de imprensa, né, que justificava para o regime militar o assassinato, o sequestro e tortura de pessoas. Aliás, hoje, dia 29 de setembro, completa 50 anos do desaparecimento de José Montenegro Lima, preso aqui em São Paulo, também em função dessa grande operação contra o Partido Comunista Brasileiro, uma das últimas prisões feitas clandestinas,
ele é um dos 2 últimos desaparecidos políticos do país, né? E ele é levado também para o cárcere clandestino, é também torturado, só que ele é assassinado e está desaparecido até hoje. E a missão do Montenegro, quando ele desaparece, era justamente reorganizar a gráfica do partido. Você está entendendo? Não era colocar bomba, não era praticar qualquer ato de violência. A única violência dele era colocar uma gráfica em funcionamento. Uhum. Né? Ou seja, se alguém me fala que isso tem alguma relação com a defesa das liberdades ou da democracia, etc., de quem o torturou, prendeu, matou, etc., não parece Faz menor não faz o menor sentido. Não faz mas um menor sentido. O menor sentido. Pelo contrário, só torna mais evidente ainda o tamanho e a enormidade do crime, Uhum. né? Do delito, né? Então, assim, aliás, hoje tem até um evento na Escola de Sociologia e Política, agora, no final da tarde, sobre isso, lembrando os 50 anos da morte do Montenegro. Mas quem começa isso, tudo isso, toda essa operação que vai terminar lá adiante, com esses desaparecidos, com Montenegro, com Orlando Bonfim e outros, começa com a prisão do Melo. O Melo é levado para um cárcere clandestino, ali ele é torturado, Em com São Paulo. várias outras, sim, com centenas, né, eu digo até milhares de pessoas foram durante o regime. E foi colocado para ele a seguinte opção: ou você colabora com a gente, ou você morre. Você vai me dizer, poxa vida, quem está nos assistindo provavelmente vai dizer, eu na situação dele também provavelmente iria falar, eu quero viver. Eu compreendo. Até aí eu compreendo. Uhum. Porque você pode chegar para a pessoa e falar, tá bom, eu concordo, mas você pode estar mentindo, né? Vou dar um exemplo. Inês Etienne Romeu, militante da VPR, dirigente da VPR, Vanguarda Popular Revolucionária, foi presa e levada para um cárcere clandestino conhecido como Casa da Morte. É a única pessoa que sobreviveu a esse cárcere, em Petrópolis, no Rio de Janeiro. Uhum. Ela também foi posta diante da mesma opção, ou colabora ou morre. Ela viu várias pessoas ficarem presas lá e serem assassinadas. Colegas, companheiros. Ela fez o acordo. Posta em liberdade, ela vai para a casa dos pais, conta o que aconteceu e procura um advogado e se apresenta para ser presa oficialmente pelo Exército, não mais clandestinamente, com advogado, com tudo, comunicando à justiça, etc. E diz, se acontecer qualquer coisa comigo, a culpa é daquelas pessoas que me mantiveram num cárcere clandestino durante 6 meses, me torturando, fazendo isso, etc. Entendeu? Ou seja, mesmo sendo ameaçada, que se você falar, você vai morrer, mesmo ela tomou uma decisão que era a seguinte, eu preservo a minha vida, Vou falar sim. mas não vou entregar a vida dos meus companheiros. O Melo foi posto em liberdade, assim como Inês Etienne Romeu. E o que o Melo faz? Entende que quando ele é posto em liberdade, aí é o cachorro, Uhum. ele recupera a vontade dele. Ele podia chegar no primeiro encontro que ele fosse manter com algum camarada e falasse assim, olha, eu estou sendo seguido, eu fui preso, eu fui forçado a isso, avisa o partido, ninguém mais mantenha contatos comigo. Eu fiz isso porque eles ameaçaram, eu estou contando porque estão ameaçando matar minha mulher, meu filho, me matar, etc. A necessidade, né? Mas ele não fez isso. Ficou pianinho. Ele foi levando os militares em cada encontro que ele tinha, de tal forma que os militares conseguiram, por meio disso, mapear todo o partido, porque ele encontrava com a cúpula. Ele era um cara da cúpula. Então era o Comitê Regional de São Paulo, daí ele vai para o Rio de Janeiro, ele se encontra com o Comitê no Rio, depois ele vai para o Rio Grande do Sul, se encontra com o Comitê no Rio Grande do Sul, ele se encontra com gente da área de finanças, ele se encontra com gente do chamado trabalho especial, que era esse trabalho de fronteiras, documentos, documentação, etc. Ou seja, e essas pessoas vão sendo, os militares não prendem você se encontrou comigo, eles não te prendem no dia seguinte. Eles deixam você, eles ficam vigiando você 1 mês, 2 meses. Eles vão mapeando também as suas relações. Então, imagina, olha como isso vai crescendo exponencialmente. Tantos arquivos. Né? Vai crescendo exponencialmente. Você vai mapeando as diversas organizações de base. Por onde o Melo passou, ele deixou um rastro de destruição e morte. E morte.
E durante meses as informações que tiveram como origem lá atrás o Melo permitiram que os militares neutralizassem de fato o partido, a direção do Partido Comunista no Brasil. Né? É a ação direta dele. A ação direta dele. Não há a menor dúvida. É evidente que os militares não chegavam para ele depois e falavam: olha, Melo, muito obrigado, aquela informação sua, a gente seguiu fulano, beltrano, ciclano, prendemos o Joãozinho e matamos o Joãozinho. Falavam nada. Eles não davam esse, vamos dizer assim, esse retorno para o Melo, né? Mas, né, o Melo tinha consciência disso. O Melo tinha consciência disso. O Melo, em 76, em 75, ele sai do Brasil, escoltado pelos militares, até o Rio Grande do Sul. Dali ele vai até Buenos Aires, se encontra com o partido tinha um esquema em Buenos Aires para essas viagens, entrada e saída do Brasil, etc. Era um ponto de, vamos dizer assim, quase como, não seria um entreposto, mas como é que a gente poderia dizer? Um ponto de apoio, né? Lá ficava o Armando Ziller, que era um dirigente partidário, que fazia isso, providenciava documentos, passagem aérea, não sei o que lá, para quem fosse para a Europa, voltasse da Europa para cá, fosse entrar no Brasil e tudo mais. O Melo fica 50 dias lá, acompanhado por militares brasileiros, mapeando tudo isso lá, né? De lá, ele vai para Moscou. De Moscou, ele fica buscando informação para os militares, e aí ele passa a ser secretarial Prestes. Ele é o cara que que cuida das relações do partido com a KGB. Ele pega a documentação que as pessoas, com documento falso, que as pessoas iam usar em viagens pelo mundo, dirigentes partidários, né, em missões do partido, né, e ele tem acesso a isso. Eles chegam em 76, o último dirigente importante do partido que sai do Brasil é o Giocondo Dias. Estava escondido, depois foi ser secretário-geral do partido, substituindo Prestes. Ele foi resgatado aqui com a ajuda do Partido Comunista Argentino. Um casal argentino veio e ajudou a fazer esse transporte dele para lá. Quem informa os militares brasileiros que o Giocondo Dias tinha sido resgatado foi o Melo. O Melo sai de Moscou, um dia em Paris, ele pega o telefone, ele liga para cá, fala com o Hermes Pimentel da Silveira, que era o doutor Ney, o capitão do Exército, que o controlava então, antes do Antônio Pinto. Uhum. E conta para ele que o vice-presidente da firma chegou aqui em Paris, né? E ele conta e dá os detalhes. O que acontece na sequência disso? Os militares brasileiros tinham contato com os militares argentinos. O sujeito responsável pela operação que tirou o Giocondo Dias aqui foi preso e hoje é um desaparecido político na Argentina. Nunca acharam, cara. Nunca acharam ele. Então, assim, é um estrago internacional. É um estrago internacional. Eu diria assim, a sorte do Partido Comunista Brasileiro, sorte, modo de dizer, né? Sorte bem entre aspas, é que não houve um retrocesso na abertura. Imagina o que aconteceria com esse partido se em 82, 83, a gente tivesse conhecido um retrocesso e a gente tivesse um novo AI-5 ou coisa assim, com seus integrantes. Estariam todos... Porque o Melo continuou, e isso é uma coisa importante, porque eu acho importante. Vai até quando? Você sabe disso, eu acho que a história ela precisa fazer um certo sentido no presente, né? Uhum. Então, e a história do Melo tem um sentido no presente. Ele vive até quando? Ele vive até 2023, ele morre com 105 anos. Recentíssimo. Tá? Até 2023 ele morre. Viveu bem com a consciência dele, hein? Sim, né? Tranquilo. 105 anos. Se vacinou para a Covid, foi um dos primeiros a receber a vacina no Rio. Morava em Copacabana, num apartamento. Tinha uma pensão, porque ele era veterano de 35. Ele ganhou do Exército uma pensão de capitão. Ele vivia com a pensão dele de capitão. Mas ele permanece ativo até 1995. A gente está falando aqui, a ditadura acaba em 1985. A gente está falando de 10 anos após a redemocratização, com presidentes civis, José Sarney, com o presidente Fernando Collor, Itamar Franco e Fernando Henrique Cardoso. Uhum. Esses 4 presidentes civis estiveram no poder, sendo que um órgão de informação militar mantinha um espião dentro de um partido político, na época legalizado, o PCB no primeiro momento e depois o PPS, que nem comunista mais era, né? Pagava esse informante com dinheiro público, verba, sigilosa, mas verba,
né? Dinheiro público, sem que nenhum presidente civil da época tivesse conhecimento disso. E aí a gente vai falar, bom, de que forma o poder militar se subordina ao poder civil? Qual é o controle civil objetivo que existe nesse país? A quem eles prestam contas? Daí a gente vai chegar no presente e vamos falar, e a BIM paralela? É uma continuidade implacável. E aí a gente vai falar assim, bom, essas pessoas que tentaram, por exemplo, o golpe em 8 de janeiro de 2023, qual a continuidade desse processo? O que eu quero mostrar é que esta forma de fazer política, né, que envenenou a nossa república durante muito tempo, por meio do anticomunismo, que levava à proscrição de uma força política e dizia que uma força política não pode participar da praça pública, estava no centro da ideia daquelas pessoas que fizeram o 8 de janeiro. Então essa história do Melo não é uma história de um passado, como você disse aqui, né, apresentando aqui a entrevista, né, o nosso passado Que não cessa de passar. Né? Ele conversa com o presente. Ou seja, você quando surge o euro, quando surge essa fase da União Europeia, o Legoff escreve um livro sobre o conceito de Europa, né? O surgimento do conceito de Europa. Ele vai buscar lá atrás a origem desse conceito de Europa, né? Para tentar mostrar de que forma a história pode conversar com o presente. Aliás, ele começa falando isso no livro dele. Grande Legoff, medievalista francês. Então, eu acho que a gente fazer embora seja quase com o tempo presente, o tempo presente, né? Mas buscar isso, né? E mostrar como isso conversa com o presente e de que forma essa história pode fazer sentido para as pessoas, é também um papel de um pesquisador nessa hora. Completamente. E a gente entender que os órgãos de segurança, né, os órgãos de inteligência, eles precisam ser, hoje em dia, regulamentados. Eles precisam prestar contas e as condutas dessas pessoas precisam ser bem determinadas para que freios e contrapesos, para que os desvios possam ser punidos, inclusive. Para que alguém que faça isso use verba pública. Qual é o papel de um órgão de inteligência militar? É espionar um partido político no país? Não, não é. Se algum integrante de um partido político estiver cometendo um crime, isso é um problema da Polícia Federal. Não é um problema do órgão de inteligência militar. O órgão de inteligência militar ele tem que se colocar, ele tem que se verificar. Mas você está pensando no conceito de guerra hoje, é tão diferente, tá. Não. A República, ela tem que, vamos partir daquele pressuposto, né, do pensamento militar clássico, né, e não do pensamento militar francês da doutrina da guerra revolucionária. Ou seja, a política não é a continuação da guerra. Por outros meios, a gente não inverte o aforisma do Clausewitz, né? Então, como esses militares, esses órgãos de repressão fizeram nos anos 60, né? Ou seja, a política não é uma continuação da guerra. Por mais que a gente fique pensando, né, ou seja, não é assim. Então, eu acho que ver dessa forma, entender que é preciso ter esse tipo de controle, fiscalização, e que isso é necessário para a democracia, né? Fundamental. Porque, em suma, é o que faz ter sentido essa história. Eu acho que essa é a forma de trazê-la para o presente e por que ela é importante. Porque quando quando me deparei com aquela provocação daquele agente, embora ainda não existisse o 8 de janeiro, embora ainda não existisse a BIM paralela, me parecia que existia algo que conversava com o presente, né? E aí é uma coisa que eu acredito muito, meu caro, que assim, eu sou jornalista. Jornalista, a matéria-prima nossa é justamente o presente, né? E eu acredito que é possível você misturar o método histórico com o método jornalístico para que você produza conhecimento. Completamente. Né? E por isso que, vamos dizer assim, eu me debrucei sobre isso, e por isso que fazia sentido falar sobre isso. Tá? Não
não era algo, um capricho, né? Sim, Um diletantismo. E diletantismo. você acabou escrevendo, assim, são 10 anos de pesquisa e escrita somados. E quer dizer, você não só evidencia tudo aquilo que o Safato ele tem falado, o Edson Telles também, nossos colegas, Janaína Telles, a Amelinha, Sim. que houve uma continuidade brutal desses órgãos de segurança ressignificados e meio mocosados ali. Ou seja, o que resta da ditadura? A polícia militar, os centros de inteligência disfarçando que não espionam. Mas, ao mesmo tempo, você escreve nesses últimos 10 anos exatamente no momento de um novo golpe, né? Golpe que tem seus processos um tanto diferentes daqueles anteriores, mas que são um golpe, né? No fim das contas, a condenação do Bolsonaro não é só fazer esse exercício com você aqui agora, de tempo presente, de historiador para jornalista, mas também jornalista e historiador. Quer dizer, no fim das contas, a condenação do Bolsonaro e desses generais aí tem a ver com um golpe dado desde 2016. Vamos colocar nessa conta de um processo inteiro, né? Bom, já vamos pensar eu acho que mais do que isso, vamos pensar no que o Carlos Fico fez vamos dizer assim, Aventura autoritária. da longa duração, né? Desde lá de trás. Exato. A gente pensar isso como um processo, né, que perpassa toda a nossa república, né? Ou seja, como e aí aí dentro dessa perspectiva histórica, não só da perspectiva da ciência política, sobre como se reafirmar a democracia não ela pode ser reafirmada por meio de pactos. Moncloa, por exemplo, mostra isso, né, na Espanha, né? Mas o que se quer, por exemplo, quando se discute uma suposta anistia hoje em dia, ela é distorcer o nome da anistia e a finalidade da anistia. Total. A gente não tem aqui duas forças políticas distintas, onde todos de alguma forma abrem mão de alguma coisa, né, em prol da pacificação. O que se quer aqui é impunidade, é coisa diferente. Isso é fundamental, isso ninguém fala direito. Isso não pacifica, pelo contrário. Isso só estimula mais ainda a violência na política, isso só estimula mais ainda o golpismo, isso não é pacificação. Quando eu chego e tiro a lei e digo que a lei não vale, eu crio uma desordem, eu crio uma coisa chamada anomia. E se o Estado acrescenta anomia acrescenta desordem à bagunça, né? Ou seja, sendo leniente, não cumprindo a lei, etc., a gente está criando um ambiente em que as leis não vão ser cumpridas. Então, para que eu vou respeitar o Código Eleitoral? Para que eu vou respeitar a democracia? Para que eu vou respeitar as liberdades? Né? Os três poderes. Para que eu vou respeitar tudo aquilo que trouxe e que é reafirmado pelos ideais republicanos, né? Se aquilo é para inglês ver, se eu posso fazer a bagunça que for, né? Que no outro dia eu dou um jeitinho de não ser punido, né? A questão isso não se trata de vingança, as pessoas estão ou de direita ou de esquerda neste caso, tá? Por incrível que pareça, a nossa direita está pregando a desordem, ou setores da nossa direita, para não generalizar. Pois é, né? O que eles fizeram no 8 de janeiro, muita gente da esquerda mais, vamos dizer, mais radical, queria ter feito na história do Brasil, né? Que é bagunçar o coreto do autoritarismo do Estado brasileiro, né? Então, estão pregando, é uma coisa interessante, que eu fico imaginando a coerência que existe num discurso que se notabiliza do passar dos anos, sempre por uma ideia de lei e ordem, mas que quando vê os seus integrantes fazendo bagunça e desordem, não quer a lei e a ordem. Então, que coerência é essa? Né? Ou seja, não sabe, vamos inverter a moeda, vamos olhar pelo lado da lei e a ordem, né? Independentemente de que lado da política alguém esteja, né? Se ela defende um governo de esquerda, de centro-esquerda, de direita, de centro-direita, mas eu acho que as forças políticas, todas elas, sejam elas quais forem, elas têm de estar e reconhecer os valores da democracia. A democracia como um valor universal, como dizia o velho Rico Berlinguer, né? Ou seja, vamos colocar as coisas nesse ponto, né? Quando a gente coloca as coisas nesse ponto, eu vou lembrar do Tito Livio, né? Ou seja, o pior crime que se pode cometer numa república, no caso da República Romana, é a aspiração à tirania.
Ao cesarismo, né? A aspiração à tirania é o pior crime que se pode cometer em uma república. Porque é um crime contra todas as liberdades. Porque tem algumas pessoas que defendem apenas a liberdade de empreender e acham que só essa conta. Eu acho que eu quando falo em liberdade, eu falo em liberdades, Sim. né? Lá Ou seja, então, as pessoas que acham que, né, que viviam defendendo que movimentos sociais deveriam ser colocados na ilegalidade, que determinadas correntes partidárias, partidos políticos tinham que ser declarados ilegais, etc., não são pessoas que defendem as liberdades, né? São pessoas autoritárias. Sim. Né? E quem se coloca como uma pessoa autoritária se coloca fora vamos dizer assim, daquilo que é um ideal republicano. Ou seja, ele está fora, ele está do outro lado da alfândega. Os italianos têm uma figura que é sdoganare, né? Eles falam que é passar da alfândega, né, determinada força política, né? Então você não esdogana, você não passa pela alfândega da respeitabilidade, né? Um sujeito autoritário, um extremista, por exemplo, um fascista, por exemplo, né? Eu sei que isso virou xingamento, que não faz muito sentido. Está esvaziado, né? Está esvaziado, mas não é nesse sentido. Eu estou falando assim, quando a gente fala isso, eu vou levar isso para a política francesa. É por isso que, até agora, pelo menos, a imensa maioria da direita, de origem gaullista ou de origem liberal na França, sempre se recusou a fazer qualquer tipo de aliança com o Front National, a força originariamente dirigida pelo Jean-Marie Le Pen, porque não se faz aliança com Vichy. O Macron está nesse time. Exato. O De Gaulle jamais fez aliança com Vichy. Entende? Sabe que tem assim, ele não está do lado da respeitabilidade da política. Ele não está. Eu não vou proibi-lo. Ele tem o seu partido político, ok, né? Mas eu não me alio com essa pessoa, né? Então, é isso que eu acho que é essa ideia, né, das forças democráticas, a direita, a esquerda, o centro, etc., em que você deve isolar politicamente, como acontece na Alemanha, né, como a Angela Merkel fez, né, mandou o partido dela dissolver uma aliança regional com a AfD, porque não se faz aliança com essas pessoas. Os nazistas. Não se faz aliança com essas pessoas. É simples assim, né? Eu acho que, entende, autoritários, né, são, eles estão fora, né, desse jogo. Eu acho que essa é uma lição aqui. Total. Né? Ou seja, a lição evidentemente que quando eu comecei o livro, eu não encomendei para ninguém que uma determinada força política tentasse dar um golpe em 2023, ou que montasse um esquema num ABIN paralela, vigiando parlamentares. Eu fico imaginando o seguinte, senhores, a gente perdeu a sensibilidade? As pessoas perderam a sensibilidade? Me lembro o Apollinaire tem um poema dele, nos Caligrames, que ele vai para a guerra, na Primeira Guerra, né? Ele vai para a artilharia francesa, e daí ele faz um poema que é em que ele descreve o campo de batalha. Ele vai descrevendo isso com metáforas belíssimas, onde ele fala da luz da lua, do luar, do campo, disso, e como isso se transforma em uma paisagem. Uma paisagem é aquela coisa que você acorda de manhã e abre a janela e você vê vamos dizer, se você mora ali na Serra da Cantareira, você vê aquelas árvores, a vegetação, você vê tudo aquilo como algo do seu cotidiano, né? Como algo que está, algo com o qual você se acostuma, né? Mas é o terror da guerra, né? São árvores de corpos despedaçados, em suma, né? Não são folhas e flores, né? Mas as pessoas se acostumam. A gente perdeu essa sensibilidade e acha normal que uma força política use uma agência de inteligência para vigiar 20 e tantos parlamentares, deputados e uma meia dúzia de senadores. E ninguém vai para a cadeia por causa disso. Nos Estados Unidos, o Nixon teve de renunciar por conta do Watergate. Por causa disso. Então, como é que a gente está falando de uma democracia? Como é que você pode desviar um serviço secreto para usar para fins político-partidários? Inacreditável. Sabe, dessa forma. Mostrando que a ditadura, no fim das contas, essa história do Bolsonaro, pelo menos olhada agora, né, depois de tudo que aconteceu, aí é fácil dizer, mas
finalmente a gente conseguiu derrotar uma parte da Qual é história. a desculpa que Uma se dá pra parte isso? da história da Me ditadura. diga, alguém que, por exemplo, apoie do governo passado, independentemente, eu acho que, vamos dizer, uma pessoa com propósito, honestidade de propósitos, né? E que apoia uma determinada força política que faz isso. Eu prefiro não fulanizar, porque senão fica, sabe, muito... Sabe qual é o problema? Senão fica aquela coisa assim, você é a favor desse, você é contra aquele, não se trata disso. Vamos pensar, vamos pensar no fato só. A gente conta a história e você coloca o nome que você quiser no personagem. Se você quiser, você coloca Bolsonaro, se você quiser, você coloca Lula, coloca Marcelo Godoy, coloca, sei lá, quem você quiser, você coloca ali naquele personagem. Agora imagina eu, presidente da República, eu monto uma agência, na agência de inteligência brasileira, eu faço ela espionar parlamentares do Congresso, ilegalmente, senadores, deputados, etc. Em um regime normal, numa democracia, o que aconteceria comigo? Quanto tempo eu posso permanecer na presidência da República depois que descobrem isso? Eu tenho que sofrer impeachment. Total. Porque isso é crime de responsabilidade, é claríssimo, o desvio da função de um órgão público para fins particulares, político-partidários. Eu estou usando para o meu interesse pessoal. Né? O desvio de função, ou seja, fora outras coisas, que eu acho que falta uma tipificação melhor do ponto de vista criminal, inclusive para que isso ficar a conduta fosse evidente, mandasse para cadeia, de fato, a pessoa. Né? Ou seja, gente, é assim, não precisa falar do Bolsonaro, não precisa falar do Lula. Pensa você fazendo isso. Sim, é muito didático. Né? Pensa você fazendo isso. Quando você coloca, sou eu que estou fazendo isso. Se eu fizer isso, o que iria acontecer comigo? Né? Faça esse exercício, faça isso também com o presidente Lula, faça isso com qualquer presidente da República, porque todos eles precisam sofrer, precisam prestar contas dos seus atos. Acho que parte parte da explicação, primeiro, se estivesse no jogo, o pessoal ia fazer né, tá acabando, mas chegou a hora de antes que a voz de minha alma me defenestre, nos defenestre aqui, de janela fenestre, lançar fora pela janela. Queria muito agradecer aqui a presença do Marcelo Godoy, que é semifinalista, vai para a final, tenho certeza. Eu vou cravando os jabutis aqui. Provocação Histórica está cravando aqui vários finalistas do Jabuti desde o ano passado. Então, com o seu novo livro, Cachorros, que está aqui pela Alameda Editorial, um beijo para a Joana Monteleone, a história do maior espião dos serviços secretos militares e a repressão aos comunistas até a nova república, que ele narrou aqui brilhantemente nessa aula incrível. Meu caro, gostaria muito de lhe agradecer e também dizer que a vinda do Marcelo Godoy aqui também é um oferecimento Chico Pinheiro, que me apresentou o trabalho dele há alguns meses atrás, mas também do Instituto Conhecimento Liberta, que vocês apoiam aqui a nossa causa, fazer um programa de história com 1 hora de duração em tempo de Reels, é um negócio luxuoso, precioso, e aprofundado que só o Instituto Conhecimento Liberta e o Provocação Histórica oferecem a vocês. Portanto, assinem aqui, sejam os nossos assinantes apoiando nossos cursos, documentários e quem sabe em breve o próprio Marcelo Godoy falando desse livraço aqui também num curso pra gente. Muito obrigado, meu caro. Despeça-se do seu grande público. Primeiro acho que eu tenho que agradecer a paciência de todo mundo de estar ouvindo, de acompanhar. Por mim, não por você, evidentemente, porque, em suma, às vezes eu me alongo um pouco nessa... mas é isso. Quem gosta de história é assim, né, bicho? Mas eu, de qualquer forma, agradecer a compreensão e a paciência das pessoas que ficaram aqui acompanhando. Eu, certamente, em suma, espero ter contribuído de alguma forma um pouco para esse debate. E agradecer também muito a você, ao ICL, porque, em suma, é sempre bom a gente conversar sobre isso. Eu acredito nesse trabalho e estou sempre... E acho que é um pouco o trabalho do pesquisador depois de levar a sua pesquisa e defendê-la. Total. Então, divulgá-la, criticar. Não, parabéns pela trajetória. Vocês encontram aqui Voz de Minha Alma, depois o pessoal põe no link aqui no chat também, mas depois põe na tela aí o próprio link da Alameda Editorial, que tem um trabalho editorial fundamental, pegando trabalhos de excelentes historiadores jornalistas, que são historiadores do tempo presente também. Tá aí na tela, Cachorros, semifinalista do Prêmio Jabuti desse ano também. Nossos parabéns ao Marcelo. Grande público, obrigado. Voz de Minha Alma, muito obrigado. E até a semana que vem. Valeu, Marcelo. Beijo no coração. Se eu fosse brasileiro e tivesse mais de 60 anos, eu ficaria muito preocupado com o que está acontecendo na Argentina.
Porque Javier Milei tem sido usado como exemplo por várias pessoas que querem se candidatar à presidência da República no Brasil. E o que ele está fazendo na Argentina com os aposentados talvez seja a maior maldade já feita com os aposentados em qualquer lugar do planeta. Esse é um dos assuntos que a gente comenta no nosso novo documentário Vai pra Argentina, Carajo, que a gente vai exibir aqui no ICL gratuitamente no dia 9 de outubro, uma quinta-feira, às 8 horas da noite. Se você tem o interesse de entender o que está acontecendo lá, não perca esse documentário. E no dia 9 a gente se encontra.